A Revolucionária Lua Nova do dia 11 de fevereiro, por Kátia Vivas. Olá, meus amigos, minhas amigas, como estão todos? Eu volto aqui agora para falar um pouquinho sobre a lunação que acontece amanhã, dia 11 de fevereiro, tá? E ela acontece justamente no grau de 23 e 16, né? 23 graus e 16 minutos do signo de Aquário, tá? É interessante da gente falar um pouquinho da alunação, porque além da alunação em si ser um aspecto importante no mapa, vamos dizer assim, porque a alunação ela vai dando movimento, né? Os planetas se mexem tudo, e as lunações em especial, elas dão movimento ao mapa, tá? Sempre que acontece uma lua nova, é um momento de plantio, onde você plantar uma semente, alguma coisa que você queira. E nesse nosso plantio dessa alunação, vai ser bastante fértil, muito fértil. Realmente deve ser um plantio de renovação, de coisas diferentes, né? Inusitadas, de surpresas, e ao mesmo tempo tendendo ao crescimento, à expansão, né? Vai ser uma alunação bastante generosa, digamos assim, tá? A alunação, vocês sabem, né, o casamento do Sol e da Lua, e esse casamento vai vir abençoado por Vênus e Júpiter, a gente já fala já disso daí, né? Essa alunação acontece na casa 8, né? E é interessante que a energia dessa alunação é muito forte em Aquário. Por quê? Porque a gente vai ter vários planetas em Aquário, o que a gente vai chamar isso de estélio, né, no nosso astrologuês aqui. Então é uma concentração de planetas próximos um dos outros, então um vai emprestando a energia ao outro, fortificando aquela situação, aquela questão, né, no caso aqui é a alunação que a gente está falando, né? E tudo no signo de Aquário. Às vezes até pode acontecer de alguns planetas estarem no final do signo anterior, né? E os restantes estarem no outro signo, no começo desse outro signo. Aqui a gente vai ter, né, todos em Aquário, o que vai reforçar essa energia aquariana, tá? Então é importante que você olhe isso no seu mapa também, aonde que cai. A leitura de qualquer mapa, tá, é sempre uma leitura com muitas camadas, com muitos níveis. Você pode ler de várias formas, existe um rol enorme de informações que aquele mapa te traz, tá? É claro que a gente não vai conseguir se estender aqui a fim de decifrar tudo, a gente vai pegar as energias principais. Assim como você no seu mapa, né, no seu mapa pessoal, você pode tentar, inclusive, ver isso mais profundamente, tá? Nesses diversos níveis, cada astrólogo faz a sua escolha, né? De linha de investigação, de como é que aquela energia é para ele, porque nós estamos falando de arquétipos. E o que são os arquétipos? São símbolos, né? Que trazem muitas histórias possíveis ali dentro, né? Tem muito conteúdo dentro de um arquétipo, tá? Como é que você vai dimensionar e combiná-los é uma coisa muito pessoal de cada astrólogo, embora, de um modo geral, existam algumas tendências que são mais gerais. Bom, então vamos lá. Primeiro a energia aquariana. Nós já sabemos que a energia aquariana é sempre uma energia de renovação, né? Qual é a energia de Aquário? É renovação, inovação, criatividade, rebeldia também, independência, liberdade, né? Velocidade, aceleração. E isso, né? Imprevistos, uma certa impaciência também, né? Inconstância, uma certa instabilidade também. Aquário é um signo elétrico, né? O símbolo é a própria eletricidade, né? O próprio raio, né? É luz, uma luz concentrada, é um foco que vai. Então é um signo também que fala muito sobre futuro, sobre coletividade, sobre futuro, né? Tem muitas conotações o signo de Aquário, tá? E ele sempre pede, né? Ele sempre promove mudanças, tá? Mudanças, né? E às vezes de uma forma muito radical, muito rápida também, né? Muito rápidas essas mudanças, porque ele não consegue mais conservar o que está atrás, né? Ele tem sempre ideias diferentes e que podem ser colocadas em prática. No céu, né? A gente já tem aí uma quadratura
de um ciclo, né, uma quadratura minguante já de um ciclo, que é o signo de, que é dos planetas de Saturno e Urano, tá? O que já promove isso, né, essa quadratura de Urano e Saturno, elas são quadraturas que são aspectos, né, que podem ter vários tipos de aspectos, no caso específico aqui a quadratura minguante, em que ele pede uma renovação. E é uma quadratura que pode ser muito saudável no momento em que, enquanto o Urano ele retira aquilo que já se cristalizou, que já se enrijeceu, que já não tem mais mobilidade, que já está velho, né, Saturno, né, o Saturno vem atrás tentando dar novas formas, porque Urano é a ideia, né, o pensamento, o raio, o flash, mas quem dá forma a essa ideia vai ser Saturno, dentro desse processo de quadratura dos dois, tá? Então isso reforça um pouco. Além disso, nós tivemos no céu, nós tivemos a conjunção de Júpiter e Saturno em Aquário também, né, em dezembro, no dia 21 de dezembro. Então tudo isso daí vai reforçando essa energia aquariana de renovação, de transformação. E aonde cai isso tudo que eu estou falando? No mapa que a gente levantou aqui para o Brasil, entre a casa 7 e a casa 8. E é uma coisa interessante, porque a casa 7 e a casa 8 tem milhões de simbologias. A casa 7 é a casa das relações, né? No mapa mundial, né, ela vai falar um pouco sobre as relações internacionais daquela cidade, ou no caso a gente está falando do país Brasil, né? Vai falar também da posição das mulheres naquela sociedade, vai falar sobre as relações de um modo geral, principalmente as relações com o estrangeiro, diplomacia, tudo isso, né? E tem uma relação também, embora na casa 9 a justiça mais bem representada, mas nos acordos, né, que se fazem, né? Então, ela está muito relacionada a isso também, né? Que é o signo de Libra, que seria o dessa casa aí, mas no caso aqui da gente é Capricórnio. Por que eu estou falando tudo isso, né? Porque essa conjunção acontecendo a 23 graus, ela acontece no terceiro decanato do signo de Aquário. E o terceiro decanato do signo de Aquário é regido por Vênus. Então, reforça aí o papel importante da Vênus nesse processo aí. E Vênus, vocês sabem que representa as mulheres, representa também a economia, né? A gente vai falar um pouco da economia aí, já que a casa 8 também fala um pouco da questão dos investimentos, né? E eu acho que é como se fosse uma pressão no céu, em que assim, tipo, olha só, gente, vamos acordar, o mundo já mudou. Vocês veem aí, eu dei uma olhada, desde que começou, por exemplo, o processo de divórcio, né, no Brasil em especial, né, quantas coisas mudou na sociedade, né, desde lá da época da lei do divórcio. Eu vi isso uma palestra há pouco tempo, dado por uma psicóloga muito interessante, naquele café filosófico, Maria Cristina Werner, né, em que ela vai fazendo um levantamento de quantas coisas mudaram. Como é que se transformou as nossas relações, né? A questão mesmo do divórcio abriu oportunidade para famílias múltiplas, né? Ou seja, em que existe o pai, a mãe, não é mais aquela família mononuclear, né? Ou aquela família binuclear, né? Existem várias propostas de família, né? E dentro disso a gente vai também falar sobre as questões de como a nossa sociedade ainda é muito arraigada e preconceituosa com relação às novas formas de viver ou de assumir as suas vidas, né? E aí vai entrar a questão de gênero, a questão das famílias, né? Como elas se organizam, família não é só pai, mãe e filhos. E a gente sabe que a gente no Brasil atravessa uma questão, uma discussão muito complicada com essa visão de tradição, uma tradição um pouco estreita, né? Vamos dizer assim, né? E essas mudanças, essa modernização da nossa sociedade. Então, isso acho que vai ficar muito claro ao longo desse período de lunação, que dura um mês, né, vamos dizer assim, o quanto a gente precisa mudar nisso. Vai ficar mais evidente isso. E eu falo isso por quê? Porque a gente ainda tem aí a quadratura lá do Saturno e Urano. Tipo assim, olha, esse tipo de mentalidade retrógrada, atrasada, acabou, gente, sai fora. E aí vem o Saturno tentando estruturar justamente formas de organizar, né? E aí com a ajuda do Júpiter e Vênus, né? E de legislar sobre isso. Que, aliás, legislações a gente já tem, bastante até, né? Mas assim, de impor isso enquanto instituição mesmo, né? Então acho que me suscitou muito nesse mapa isso, tá?
Uma outra coisa que esse mapa me suscita muito com relação a essa quantidade de planetas em aquário, essa quadratura com Urano lá e tudo, né? Além de ser esse tempo de basta, né? Vamos mudar. É uma questão também, e aí eu apelo muito para Júpiter e Vênus aí conjuntos, né? De como a gente tem dificuldade de sermos mais generosos, né? Eu acho que essa alunação, ela pede generosidade, que a gente fale mais sobre o que é essa generosidade. E não é a generosidade da caridade, de você... até uma forma de generosidade, não resta dúvida, mas é uma generosidade mais ampla, é uma generosidade coletiva, né, com relação ao outro. A gente está passando por períodos tão duros, né, e embora a gente não tenha mais aquela energia pesada, essa alunação mostra bem isso, é um ar mais leve, mais radical até, né? Mais rebelde, mais independente, aventureiro, né? Mas sem dúvida nenhuma mais leve, não é aquela coisa pesada capricorniana que a gente atravessou o ano todo, com vários planetas em Capricórnio, né? Então o peso das instituições, né? As questões mais de preservação e tudo. Agora a tendência é a mudança. E é evidente que sempre que você tem essa pressa da mudança, você também tem do outro lado uma resistência muito grande. Então fica esse foco. Mas chegou o momento, gente. Então esse excesso de energia aquariana aí é meio que para jogar embaixo mesmo estruturas e formas de pensar o mundo que não tem mais sentido de ser, né? E aí a gente vai ter vários desdobramentos, né? Desde o aspecto social, né? Que a gente está falando aí, e eu não posso esquecer que Câncer é o ascendente desse mapa, então está falando do povo, mas está falando das famílias também, e por isso que eu volto a essa questão aí, né? Como também a gente tem que ter formas novas de viver, né? Formas mais amorosas de viver. E esse amor é com o outro, com todos, com o planeta, né? Esse sistema capitalista, ele está, né, nos seus estertores, está acabando no sentido de que não dá para você conciliar, né, um sistema em que pede, né, um crescimento eterno, né, incabível dentro de um planeta que tem recursos finitos. Não é à toa que o nego fica aí tentando começar a explorar outros planetas e tudo, né? Mas enfim, é levar uma mentalidade para fora da Terra e que também vai ter suas finitudes em momentos lá na frente, tá? Então, na verdade, a minha proposta aqui é discutir isso, é que a gente precisa ter formas de vida mais autênticas, mais ajustáveis, né? No sentido do respeito a todos, dos direitos do todo. Também fala muito das questões das discussões com relação à não tolerância mais da desumanidade, da crueldade, das injustiças sociais do modo geral, do preconceito, né? Então acho que tudo isso daí meio que está com seus dias contados. Não que a sociedade vai mudar do dia para a noite, mas é tipo assim, é intolerável, né? Não dá mais para a gente fechar os olhos a essas questões. Elas precisam ser realmente trabalhadas. Tem que ser, enfim, né? De alguma maneira evitar que essas ideias continuem ainda sendo da maioria, vamos dizer assim, né? Sendo dominante, não é da maioria, sendo dominante, é melhor dizendo, né? Eu acredito que, então, não só na economia, mas uma transmutação. Sem dúvida nenhuma, falando ainda de Júpiter e Vênus, vai expandir, né? Tudo que ele toca expande. Mas eu queria falar desse aspecto, né, da beleza e da benevolência dessa conjunção, desse aspecto, desses dois planetas, tá? Que eu acho que está chegando a hora da gente prestar atenção no que a gente fala e no como a gente fala. Né? Essas crises dos haters, dos cancelados e tudo mais, eu acho que é um momento a gente prestar atenção nisso. O que se fala, né? A gente não tem um pensamento tão até rápido, mas não ter um falar tão rápido sem pensar nos danos que aquilo causa. E aí entra tudo, né, gente? Fake news, cancelamentos, né? Haters e tudo mais. A gente precisa reaprender a conversar.
E isso é importantíssimo, né? Termos mais generosidade no nosso falar, termos mais generosidade, né, nesse encontro que se dá muito pelo discurso, pela fala e tudo mais, né? Com relação ao mapa do Brasil, ao mapa do Brasil não, ao mapa da alunação levantado para o Brasil, né? Eu acredito aí que vai ter uma melhora na economia, né? Mas dentro desse processo em que a gente sabe que o capitalismo é um sistema que está com seus dias contados, assim esperamos, né? Pode se renovar e tudo, mas enfim, eu acho que é um momento crítico para o capitalismo, pelo menos da maneira que ele está colocado para a nossa sociedade, né? Eu acho que a gente precisa aprender a olhar mais, porque são muitas coisas ruins, né, que tem acontecido e tudo, e a gente perdeu um pouco a noção de encontrar o belo, né, de encontrar as coisas positivas nas situações. E eu acho que a gente precisa reaprender isso de novo. A gente está muito pessimista, né? Então eu acredito que seja um pouco para a gente começar a perceber que existem novas formas de contar a história, de sermos nós próprios, de acreditarmos num futuro melhor, né? Que isso não é apenas uma utopia, e vamos e venhamos, utopia é o tema predileto de Aquário, né? Então eu acredito nisso daí. Ao mesmo tempo, eu acho que ainda rola, vai acontecer muito, uma cobrança de responsabilidade, né? Principalmente no que diz respeito à saúde, na questão da doença e tudo. Então esses inquéritos que estão aí pipocando, né, com relação à cobrança de responsabilidade, tanto do ministro como do presidente, eu acho que isso tende aí, ainda que seja uma coisa meio nevoada, mas eu acho que vai ser uma atitude assim de tentar realmente levar isso à frente, tá? Possibilidade sempre tem de se nebular as coisas, né? Porque Netuno estaria envolvido, mas eu acho também que de se revelar situações e coisas, né? Ainda, né, gente, mais escândalos e tudo podem aparecer aí no sentido de dinheiros que não foram empregados na onde deveriam ter sido empregados, né? Eu acho que o momento que a gente atravessa, né, é um momento, assim, da gente reabitar o vazio. O que eu quero dizer com isso? Da gente perceber que ninguém vive sozinho, de que a gente não pode ser feliz sozinho, né? E não estou falando de relações pessoais, não. Eu estou falando disso em nível de coletividade, né? É claro que tem carnaval aí, eu não estou falando com isso que as pessoas têm que ir para a rua brincar carnaval, porque não está no momento, né? Mas eu acho que a gente tem que começar a pesquisar dentro de nós formas de preencher esses vazios existenciais, e vai ser realmente nos grupos, né? Em momentos mais coletivos e tudo, ainda que seja virtualmente, né? Tentar refazer esse caminho da gente perceber que não é o interesse dos pequenos grupos que vale, tá? O que importa é que todos nós estejamos bem, né? E esse bem inclui a todos, né? A questão mesmo de incluir mais gente no sentido mais humanitário. Eu acho que o processo é de nós de verdade nos tornarmos uma humanidade, né? E não um grupo de pessoas que vive cada um buscando o seu próprio interesse. Bom, meus amigos, eu vou parando por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Gostando, curtam aí o canal, tá? E devem se inscrever se quiserem, né? E eu volto na semana falando de astrologia. Eu devo voltar falando da lua cheia, tá bom? Meu nome é Kátia Vivas, um grande beijo para vocês e uma boa alunação. Tchau, tchau!